Oi, vocês lembram que na semana passada eu propus para vocês a gente fazer o diário da pandemia. E eu tinha organizado uma atividade, mas aconteceu uma coisa muito importante que eu troquei a atividade para fazer. Porque as pessoas, os moradores de Canoas, não estão respeitando o isolamento social, de ficar em casa. E o prefeito, ele fez um decreto-lei avisando que de novo vai fechar o comércio. Então, pensando nisso, eu organizei uma coisa diferente. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa de um professor da URGS e depois eu vou propor também o que a gente vai fazer para ajudar, para fazer as pessoas pensarem de ficar em casa, tá? Então, primeiro então, a pesquisa do professor. O nome dele é Álvaro Ramos. Ele é professor de matemática da URGS. E ele fez um projeto imaginando como que vai ser o fim do coronavírus, da pandemia, né? Ele usou números, ele usou um modelo de números, de cálculos matemáticos para fazer essa projeção para o futuro. Como que vai acontecer 5 jeitos diferentes. Eu vou explicar aqui 4, que são os 4 que explica como que vai ficar dependendo do comportamento das pessoas, se as pessoas vão ficar em casa ou se elas resolverem sair na rua. Então, por exemplo, ele fez em porcentagem. Então, primeiro eu vou explicar porcentagem para ficar de jeito mais claro. Por exemplo, ó, imaginem vocês que isso aqui, esse retângulo branco, é o total de pessoas que precisam sair na rua, né, passear, trabalhar, isso antes da coronavírus. Antes do coronavírus, as pessoas ficavam em casa mais ou menos em torno de 23 pessoas, 23%. Aqui depois eu vou explicar isso aqui. Então o que significa, por exemplo, 25%? Significa que isso aqui que está pintado em vermelho é o número de pessoas que ficam em casa. Se a gente imaginar o total aqui, ó. Então, poucas pessoas. Neste momento agora, o que está aqui em amarelo é o momento de agora. No Brasil, essa pesquisa sobre o Brasil, 43% das pessoas estão em casa, estão ficando em casa. Ou seja, um pouquinho menos que a metade. Aqui está a metade, ó, 50% é a metade do total lá que eu mostrei antes do branco. Então, neste momento, 43% de pessoas ficam em casa. E daí o que acontece? O que vai acontecer? Quando que vai ser o auge? O que é o auge? É igual a pico. É o momento em que vai ter mais pessoas, o momento que vai ter um número forte, grande de pessoas contraindo coronavírus. Então, isso aqui que é o auge, ó. Aqui os números de como que vai se desenvolvendo a contaminação das pessoas. Bem, então, a data do auge, se continuar 43% de pessoas em casa, vai ser no dia 2 de agosto. E o número de pessoas que vão contrair o coronavírus, 6 milhões. No final, depois que passar o pico e começar a decrescer, vai ter um total de pessoas que pegaram o vírus de 12 milhões. Tá? Mas o que vai acontecer se diminuir o número, o percentual de pessoas de 43, se diminuir para 25? Vai ter mais pessoas doentes e também vai aumentar
o número de pessoas que estão morrendo do coronavírus. Olhem aqui, ó. Se diminuir as pessoas que ficam em casa para 25%, no dia 16 de julho vai ter mais ou menos 16. Essas datas aqui é tudo mais ou menos, que não dá para saber certo o número certo, o dia certo, mas é mais ou menos isso. Então, dia 16 de julho vai ter, mais ou menos dia 16, 8 milhões de pessoas que vão contrair o vírus. E no final, o total, 16 milhões. Perceba o seguinte, ó, é 4 milhões mais do que se continuar como está agora. Ó. E para cada 1 milhão, se calcula mais ou menos que morre 40 mil pessoas. Então perceba o seguinte, que se as pessoas, se diminuir o número de pessoas que ficam em casa, vai aumentar então em 4 milhões e mais ou menos 250 mil pessoas podem morrer. Para vocês verem como é perigoso, por que precisa ficar em casa. Mas vamos continuar a pesquisa do professor Álvaro. Se a gente conseguir aumentar um pouquinho do número de pessoas que ficam em casa, em 50%, ó, é a metade do total de pessoas que precisariam sair para a rua, né? Em 50%, mais ou menos no dia 10 de agosto, iria ter 5 milhões de pessoas que contraíram o vírus. E no final, quando acabasse a contaminação do coronavírus, se teriam 10 milhões. Ó, já melhorou um pouco se aumenta o número de pessoas que ficam em casa. Mas o professor também explica, né, que melhor seria a gente tentar 60% ou até 70% de pessoas para ficar em casa. Fica melhor, porque, olhem aqui, daí mais ou menos no dia 16 de julho vai ser o pico. Por mais ou menos no dia 16 vai ter mais ou menos 1,8 milhões, ou seja, é menos do que 2 milhões de pessoas que vão contrair o coronavírus. E no final, só 5 milhões. Então percebam como é importante ficar em casa. E agora eu vou explicar a proposta do tema de casa de vocês. Eu vou mandar foto da cidade de Canoas. E por quê? Porque o mês de junho é o mês de aniversário da cidade de Canoas. Então eu vou mandar fotos de prédios históricos da cidade com uma frase embaixo, escrito: junho, mês de aniversário de Canoas. Dê um presente para a cidade. Fique em casa. Agora eu vou mostrar as fotos que eu escolhi, depois eu volto a explicar. Olhem. Então percebam que eu escolhi a foto da antiga estação ferroviária. Antiga estação ferroviária. Escolhi também a Casa dos Rosas. Escolhi também a Praça do Avião. Escolhi também a Casa de Artes Vila Mimosa. Então vocês podem
enviar por WhatsApp para os amigos pedindo, por favor, fica em casa. Vocês podem usar essas fotos, mas também, se vocês quiserem, vocês podem, no celular de vocês, pegar as fotos e modificar um pouco as fotos. Vocês sabem que tem ferramentas no celular que a gente pode transformar a foto numa foto antiga, como, por exemplo, quando vocês viram ali, eu transformei a Casa de Artes, a Vila Mimosa, numa foto antiga e fiz igual com a antiga estação férrea. Então vocês podem usar esse recurso que tem no computador. Fazer um jeito próprio de vocês. E também a frase, vocês podem também usar um outro tipo de letra para mandar para os amigos. Mas, por favor, divulguem e peçam para os amigos também divulgar essa atividade, né? Pedir para as pessoas darem para Canoas um presente de aniversário, ficar em casa, porque vai salvar vidas. Ficando em casa se salva muitas vidas. Outra coisa, vou mandar o vídeo do professor Álvaro, que está bem explicado, mais do que eu estou explicando aqui, para vocês também mandar para os amigos. Vou mandar também um outro vídeo que é 20 perguntas com respostas de como se proteger do coronavírus. Esse vídeo vocês vão olhar a pergunta e vão responder se é verdade ou se é falso. Se vocês errarem a resposta, depois mostra a resposta certa, perfeita, das perguntas ali feitas. E daí vocês vão perceber se vocês sabem se proteger ou não. E se não sabe se proteger, o vídeo vai estar ajudando vocês a se proteger do coronavírus. Tá? Obrigado, um abraço e tchau!